Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para poder instalar o AD, né? Vou mostrar para vocês como instalar um DNS de forma local, né? Dentro do server e o Active Directory, que é o que vai controlar os nossos usuários. Tá? Então, aqui, a maneira mais fácil de instalar nessa versão aqui, eu estou na versão do Windows Server 2008, né, a versão Standard, é você executar um comando e deixar ele abrir o passo a passo, né? Então, a gente vem aqui no botão iniciar, executar. O comando é o dcpromo, tá? Então, você vai promover esse computador, esse Windows, a um server com controlador e tudo mais. Então, coloquei o comando, ok. Ele vai começar a inicializar, né? Assim, normalmente ele demora um pouquinho mais nessa janelinha, onde ele vai gravar alguns arquivos e depois inicializar a instalação. Aqui eu fiz isso antes para adiantar um pouquinho. Nessa primeira janela aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro vai marcar aqui, ó, usar a instalação no modo avançado. Por quê? Porque eu quero escolher alguns recursos que vão ser instalados aqui no nosso server. Avançar, aí você pode ler aqui, né, toda a parte de compatibilidade, o que ele, como ele é compatível ou não com versões anteriores, versões mais velhas. Avançar. E aí, eu vou criar ele em uma floresta existente? Não. No caso, o exemplo que eu estou mostrando aqui, esse daqui vai ser o único servidor da rede e ele é o primeiro servidor a ser instalado. Então, eu vou criar um domínio, um novo domínio, em uma nova floresta. Marca aqui. Avançar. Preciso agora dar um nome para o meu domínio. Eu vou usar aqui o nome do canal, Tique de Mestre. Ponto local. Por que o ponto local? Eu não quero que durante o uso do meu server, ele tente resolver esse nome e acabe acrescentando após o nome aqui, no caso Tique de Mestre, um .com.br ou algo parecido. Principalmente quando ele estiver, algum computador estiver conectando ao server e procurando um endereço. Então, Tique de Mestre ponto local, dessa forma não vai ter nenhum domínio na internet que tenha essa extensão ponto local. Por isso que eu estou usando ela. Avançar, ele vai verificar com relação ao nome, né? Depois já viu que não tem o nome do domínio e agora ele vai procurar o nome NetBIOS, que é o nome do domínio dentro da minha rede, o nome local. Avançar. Vou mudar aqui o nível funcional da floresta, porque, observem, no server 2003 existe uma certa quantidade de recursos que ele vai respeitar, que vão estar funcionando dentro do server 2008 se eu deixar dessa forma. Se eu mudar aqui para o 2008, além de tudo tudo que tinha no 2003, eu posso instalar ainda, ele garante, né, para mim, novos domínios criados dessa floresta, certo? Que aí vão funcionar automaticamente. Se eu escolher aqui o 2008 R2, além de tudo, né, o que já tinha de recurso, eu ainda tenho aqui a opção, se eu habilitar, uma lixeira que eu possa restaurar aquilo que foi apagado, certo? Então é só uma questão de depois fazer essa configuração, e aí eu tenho um recurso muito importante. Se de repente um usuário apaga alguma coisa sem querer do server, eu consigo resgatar ela, consigo restaurar da minha lixeira, tudo bem? Lógico que eu vou bloquear o usuário para que ele não limpe lixeira, né, dentro do server. E aqui então, escolhi o Windows Server 2008 R2, na minha opinião é a melhor opção aqui nesse server. Avançar. Eu estou instalando um servidor DNS, tá? E automaticamente ele vai
instalar o AD para mim, tá? Porque eu estou instalando ele como controlador de domínio. A minha rede, o IP não é estático, então eu quero mudar isso, quero colocar aqui um IP estático para que minha rede funcione. Então eu vou alterar aqui para um IP estático. Aí você escolhe qual vai ser como a sua rede vai funcionar, né? Qual vai ser a estrutura aí de IPs. Eu estou colocando um fictício aqui apenas para demonstrar para vocês. Ok, coloquei. Vou remover o IPv6 aqui, eu não quero que ele trabalhe com o IPv6, vou trabalhar só com o IPv4 dentro desse server. Feito. Outra coisa que seria muito importante quando você for fazer a instalação, melhor, antes de você transformar ele em um servidor com domínio, com AD, alterar o nome do computador. Então, se você vier aqui, ó, iniciar, botão direito, propriedades, você tem um nome aqui desse computador, ó. Aqui como a demonstração não vou alterar, mas altere esse nome aqui porque ele vai ser inserido na tabela de domínio do seu servidor. Então, primeiro, antes de mais nada, acerta a rede, né? Define o IP fixo, vem aqui e altera o nome do seu computador. Quando você fizer isso, ele vai reiniciar. Feito isso, aí você vem aqui e instala o servidor de domínio, na realidade instala o domínio dentro desse server. Feito tudo isso, avançar, ele vai verificar novamente. Agora, como ele vai encontrar o IP fixo, ele não vai reclamar mais, vai deixar eu instalar. Tá? Ele sempre vai dar essa mensagem que pelo menos comigo sempre aconteceu isso, né? De que ele não conseguiu criar uma delegação para esse servidor. Não tem problema nenhum, tá? É só você pegar aqui e dar um sim. Ele vai te mostrar as pastas que ele vai criar de controle desse domínio, né? O NTDS e o sysvol, né? E aí a gente vai avançar. Preciso colocar uma senha e essa senha precisa ter um nível de segurança alto, ou seja, eu preciso usar pelo menos letras maiúsculas, letras minúsculas e números. Ela precisa ter no mínimo 8 caracteres, tá? E assim, eu aconselho vocês sempre usarem os 4 níveis de segurança: letra maiúscula, letra minúscula, símbolos e números. Tudo bem? Feito, senha colocada, é só instalar. Apresentando um resuminho aqui pra gente e a gente manda ele instalar. Tá? Ele vai criar todas as pastas, vai alterar a permissão de todas as pastas que tem dentro do Windows. Dessa forma, por exemplo, o administrador consegue mexer ou alterar a maioria das pastas que tem dentro do Windows, e qualquer usuário comum que você coloque já entra com somente leitura, ou dependendo da pasta ele nem acesso vai ter. Então ele está instalando a diretiva de grupo. Em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o GPO, né? Criando diretivas que influenciem, né, para cada usuário, coisas do tipo inicialização de software quando o usuário ligar a máquina, quando ele entrar no domínio, né, quando ele acessar, e outras coisas. É uma instalação simples, como vocês puderam ver.
Acho que não tem tanto segredo, é só uma questão de guardar, né, essa sequência, não esquecer, né, só para reforçar aí, de deixar o IP da máquina do servidor estático, definir ele como IP fixo, e o nome do computador, alterar o nome do computador, já deixar o nome que você quer definitivo. Uma das coisas que ele vai fazer, como eu já disse anteriormente, é acrescentar esse nome na tabela de domínios, na tabela que ele vai criar aqui para controlar o DNS dentro dessa máquina. Quase terminando, está configurando o serviço do DNS agora. E concluída a instalação, certo? Ele vai pedir para reiniciar uma vez. Vou reiniciar para a gente já ver como ele vai se comportar agora na entrada, né? Quando começar o Windows novamente, quando entrar novamente no Windows. Uma sugestão, né, para quem vai montar, por exemplo, manuais de utilização para os seus usuários, ou vai instruir, né, treinar usuários para o uso do domínio na rede, é sempre usar o nome do usuário, né, o endereço completo para poder acessar, que é o que eu vou fazer aqui agora. Ele vai aplicar as configurações do computador. Na hora que ele pedir usuário e senha, eu vou entrar com o administrador, mas o administrador do domínio. Lembrando que quando foi instalada essa máquina aqui, foi criada uma senha para o administrador do computador. Seria o usuário que acessaria a máquina aqui, mas não o domínio. Caso você precise recuperar alguma coisa do seu computador, esse usuário, essa senha é muito importante. A primeira vez que ele entra no domínio, ele sempre demora um pouco mais, tá? Isso é normal. E dependendo do que você instalar futuramente, quanto mais serviços você colocar dentro do seu servidor, mais a inicialização vai demorar. Então, sim, um bom computador com uma CPU boa e um HD também rápido vai evitar, por exemplo, demora em inicialização. O funcionamento dele é muito rápido, né? Só a inicialização que demora um pouquinho mais. Lembrando também que eu estou fazendo isso em uma máquina virtual. Tá? E essa máquina virtual tem um núcleo de processador e 1,5 GB de memória RAM. Tá? Então, isso também vai fazer com que demore um pouquinho mais aqui. Então, por padrão, ela deve ser um pouquinho mais rápida do que isso que estou mostrando para você. Terminou. Vamos inserir aqui um Ctrl+Del e ele, tá vendo? Ele trouxe aqui o nome do domínio / administrador, tá? Quando eu disse o endereço, o nome do usuário completo, eu quero sempre dizer isso aqui, ó. Então, administrador, e eu vou colocar @ticdemestre.local. Eu posso também colocar o nome do domínio, que é ticdemestre, / o nome do usuário, não tem problema. E aqui a senha. E aí ele está entrando a primeira vez no server. Tá. Lógico, veja bem, já existia um perfil para aquele usuário administrador do computador. Agora eu tenho um novo perfil que está sendo criado. Ele vai criar um novo perfil já com o usuário do domínio. E aqui ele vai me dar já vários outros recursos
né? Então tem aqui algumas funções, ó, funções já instaladas, servidor DNS e os serviços do domínio Active Directory. Se você entrar aqui, ó, ferramentas administrativas, você vai ver aqui embaixo usuários e computadores do Active Directory. Entrou, eu tenho aqui, ó, dentro do domínio os usuários. Então eu posso criar outros usuários, né? A princípio tem os grupos. Então criar usuários, criar os grupos, inserir os computadores da rede aqui, e aí você tem um controle muito grande sobre o seu computador, sobre o seu server. Como disse, ó, o nome completo do computador, ó, ficou aquele nome esquisito lá, ponto, ticketmaster.local, que foi o nome que a gente deu para o domínio. Tudo bem? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E até a próxima.